Aquele dia eu perdi a fé em Jesus. E ali eu senti sair de mim o Espírito Santo. E eu fiquei tão vazio, irmãos. Não tinha mais sentido a minha vida. E eu comecei a me afastar da igreja. E eu comecei a ficar em casa, entreguei a igreja. E eu comecei a fugir dos irmãos. Fiquei sem Santa Ceia. E ali, irmãos, eu comecei, vendo ir no culto, eu ficava em casa assistindo novela, vendo filme para preencher aquele vazio. Mas quando eu deitava na cama, eu me sentia, irmãos, uma pessoa sem vida mais. Porque a pessoa, quando conhece a Bíblia, é batizado com o Espírito Santo, conhece, teve intimidade com Deus, e se ele perdeu o Espírito Santo, a vida não tem mais sentido nenhum. E depois de 9 meses e 3 dias do primeiro acidente, dia 10 de maio, irmãos, de 2002, nós estava tocando uma obra, o pastor lembra, Bingo, Palácio Centro. Ele não me conhecia. Foi esses dias que eu dando entrevista no rádio, que o pastor ficou sabendo que era eu, aqui no púlpito, que ele ficou sabendo que era eu, o funcionário que tinha se acidentado. Dia 10 de maio de 2002, eu saindo de casa, Deus falou comigo ainda, irmãos. Por isso que Deus sempre avisa. Essa palavra, quando vi a voz do Senhor, não endureça o coração. Irmãos, eu fui até a garagem, eu chorei, porque Deus falou comigo, não vá trabalhar hoje. Eu fui até o carro, voltei até o carro, mas eu tinha 4 funcionários, e nós éramos 2 responsáveis por 52 funcionários. E ali, irmãos, eu falei, eu não posso, eu tenho que ir. E eu peguei meu carro e fui. Quando eu cheguei na obra, tinha um obreiro, que era um funcionário meu, o irmão Rubens. Esse irmão Rubens, ele era crente, dirigente de igreja. E ele veio e me abraçou e disse assim, pastor Valmir, volte para a igreja. Jesus está voltando a ser mortal, pastor. E eu falei ainda para ele, onde é que você vai pregar hoje? Ele falou, eu vou pregar na minha igreja. Ele dirigia uma igreja lá em Contenda. Eu falei, então hoje eu vou lá. Vou lá na tua igreja hoje, pegar o carro, os piá e vou lá. E vou reconciliar. Ele disse, então vai lá hoje. Mas para ele parar de falar. Eu não ia. Eu só falei aquilo só para ele parar de falar que Jesus ia vir. Irmãos, 11h30 da manhã, eu subi para ajudar em cima do telhado. Para ajudar, irmãos, os carpinteiros a cobrir ali aquele barracão. E ali, irmãos, eu ajudando um servente a levar uma telha. Eu não sei se não foi o diabo, irmãos, que fez aquilo. Ele numa ponta da telha, eu levando na outra, e deu um vento tão forte, que me desequilibrou. Eu estava sem cinto, não tinha cinto para mim. E aí eu desequilibrei em cima daquela tábua, e eu me obriguei a pisar na telha. Essas telhas de 6 milímetros. E quando eu pisei na telha, a telha furou. Ela quebrou. Quando afundou minha perna, eu gritei, meu Deus, eu vou morrer e eu estou desviado. Porque eu sabia aonde eu ia cair. Ou era ferro de ponta, ou era essas pedras de calçamento paralelepípedo. Porque ali era um estacionamento. Nós ia fazendo os barracões, ia tirando as pedras e jogando em cima do concreto. E quando afundou minha perna, eu tentei me agarrar, não foi quebrando, eu vim 8,70 m a 9 metros de altura. Eu caí, irmãos, de cabeça em cima daquele monte de pedra. Ainda eu levei as minhas mãos. Esse braço, irmão, é tudo platina. Ele ficou mais curto. Olha o tanto que ele é mais curto. Esse aqui também, irmãos, tem pino e platina. O meu joelho esquerdo, eu não tenho patela, é um pedacinho de ferro e pino. Pela medicina eu não podia andar. Eu mexo com a minha perna assim, estrala pino com pino. E eu caí e bati minha cabeça em cima daquelas pedras. Quebrou todo o meu crânio, irmãos. Deu traumatismo craniano. E ali quando eu caí no chão, ainda agonizando, eu tentei reconciliar. Já entrei em coma. E quando eu entrei em coma, que apagou tudo, eu comecei a ver uma neblina branca. Eu já estava morto ali. Eu vi uma neblina branca
E comecei, eu falei, meu Deus, o que aconteceu comigo? Aí eu vi, irmãos, a morte vindo. Ela é idêntica a essas lesmas que tem na parede do banheiro. Só que ela era do tamanho de um caminhão. Ela vinha voando assim. E eu já deduzi, a morte. E eu gritei, morte não. Eu não posso morrer. Eu estou desviado. E ela veio e me engoliu. Quando ela me engoliu, irmão, eu saí do meu corpo. Eu saí do meu corpo, eu já estava só o espírito. E eu fiquei uns 4, 5 metros de altura. E eu vi o meu corpo caído no chão. Eu vi esse irmão Rubens que falou para mim, me acudindo ali, me socorrendo. E eu disse assim, irmão Rubens, me ajude a voltar para o meu corpo. Eu saí do meu corpo. Vida após a morte é tão normal, tão real como essa aqui, irmãos. A gente vê, é normal, é natural assim, é real igual aqui, ó. E ali, irmãos, eu estava no ar, sem domínio, não sabia para onde ir, e eu gritava, meu Deus, me ajuda eu voltar para o meu corpo, eu vou voltar para a igreja. De repente eu vi, irmãos, uma gargalhada, aquela risada debochada, aquela gargalhada debochada, e eu olhei assim, eu vi 2 demônios me olhando, terrível, irmãos, como fosse um cachorro, um cão assim, cabeça de cachorro, mão de pessoas, mas ele não tinha dedo, eles tinham garras, e eles falaram assim para mim, agora